A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, mais uma vez aqui compartilhando com vocês mais um versículo maravilhoso da palavra de Deus. Essa palavra diz escrito aos Hebreus 4:12 que ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Também a palavra de Deus diz que ela é fiel e digna de toda aceitação, que ela é mais doce do que o mel, enfim, que ela foi inspirada por Deus. Que nem um tio nem um jota sairá desta palavra. Enfim, são coisas maravilhosas que a própria palavra relata da sua veracidade. E aqui quero compartilhar com vocês aqui hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, esse versículo que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Meus amados irmãos, aqui Jesus ele subiu ao monte, e a Bíblia diz que uma grande quantidade de pessoas o acompanharam a Jesus. Muitas pessoas seguiam a Jesus porque queriam ver os seus ensinamentos. Algumas pessoas subiam a Jesus com interesse de alguma coisa. Muitas pessoas procuravam Jesus em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca de ver quem era cego, em busca de ouvir quem era surdo, em busca de andar quem era paralítico. Então pessoas buscavam a Jesus em busca de alguma coisa. Mas teve alguns que foram em busca de Jesus porque admiravam seus ensinamentos. No caso de Nicodemos, quando ele procurou Jesus e fez aquela declaração, tem um vídeo meu falando sobre Nicodemos, que ele disse que ninguém fazia o que Jesus fazia se Deus não fosse com essa pessoa. Então nós vamos ver aqui um homem de excelência procurando Jesus, não pelo que Jesus fazia, mas pelo que Jesus ensinava e o que ele fazia. Ele não foi em busca de interesse de Jesus, de um milagre, de uma cura, não, mas ele foi em busca porque ele admirava os feitos de Jesus e que ele sabia que ninguém fazia o que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. E aqui nós vamos ver multidões de pessoas ali seguindo a Jesus, e Jesus se direciona aos seus discípulos, aproximam-se dos seus discípulos e começam a ensiná-los a eles, dizendo acerca das bem-aventuranças, acerca de ensinamentos riquíssimos e maravilhosos para os seus discípulos, mostrando o valor daqueles homens, que se eles fizessem aquilo, se eles fossem misericordiosos, eles alcançariam misericórdia. Se eles fossem humildes, eles fariam parte do reino de Deus. Que se ele fosse limpo de coração, eles viriam a Deus. Se eles fossem perseguidos por causa de Jesus, eles faziam parte do reino de Deus. Enfim, foram vários ensinamentos que Jesus mostrou para os seus discípulos, para que eles pudessem se alegrar na presença de Deus e para que eles pudessem se sentir fortes e animados, para que o reino de Deus fosse fortalecido nos seus corações e assim eles pudessem servir a Deus com alegria, pois eles estavam sendo reconhecidos por Deus, porque Jesus era aquele que sabia e sabe reconhecer aqueles que o seguem. Pois a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se haviam perdido. Então, meus amados irmãos e amigos, nós vamos encontrar declarações maravilhosas de Jesus para os seus discípulos. Que estes ensinamentos, que essas bem-aventuranças que Jesus mostrou para os seus discípulos, possam encontrar em nossas vidas, e assim nós possamos ser pessoas riquíssimas e abençoadas, e que venhamos fazer parte do reino de Deus através da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus. Então que essas bem-aventuranças possam ser encontradas em nossas vidas, e assim nós possamos ser vitoriosos na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, nós agradecemos a Deus e até o próximo, em nome de Jesus. Amém.